Bem, galera, se a culpa também é do prefeito Ricardo Nunes, ele pode tentar colocar em quem quiser, né não? Olha aí, em meio ao apagão, que ainda deixa mais de 400 mil paulistanos sem energia elétrica, Ricardo Nunes teve a coragem de culpar apenas o governo federal e levou uma baita resposta do Guilherme Boulos, né? Ai, esse é o assunto aqui do plantão do Meteoro. Olha aí, pra falar sobre isso, estou aqui com Daiane J. Oliveira. Dai, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser e, putz, se tem uma coisa que pega bem em São Paulo é botar a culpa no Lula, né? Botou a culpa no Lula, os caras, opa, vira manchete, né? Né? E o Lula e o PT é exatamente esse meme, e o meme ele casa muito bem com o Ricardo Nunes, que é aquela pessoa que nunca assume nada do que faz, né? Inclusive nem a própria candidatura dele literalmente é dele, porque ele não consegue sequer isso, né? Ele ficou com o spoiler do Covas, vamos lembrar disso, né? Verdade. Então o Ricardo Nunes é aquela pessoa assim meio, né, insossa, aquela pessoa assim que não vai para um lado nem para o outro. Não é à toa que ele não é aclamado e amado pelo clã Bolsonaro. E agora a gente está vendo aí toda essa história aí, olha, se fosse uma Salva, se fosse a Marina Helena, se fosse qualquer coisa, se fosse uma porta, a gente até gostava mais, mas já tinha um acordo ali, o PL está no meio, já demos 15 milhões, vamos segurar aí essa relação que precisa ser feita, né? É mais ou menos isso, Nunes. Em meio a uma crise como essa, a gente está falando o quê? Mais de 1 milhão de pessoas ficaram diretamente sem energia em São Paulo. Foi uma chuva, e quando a gente fala assim, foi uma chuva? Sim, gente, não foi um tornado, não foi um furacão, foi uma chuva, ok? Uma chuva com uma ventania muito mais forte, né? Foi em ventos de até 150 quilômetros, realmente é uma chuva forte, mas só que a gente está falando de simplesmente uma das principais capitais do mundo, que é São Paulo. São Paulo está entre as 35, se eu não me engano, acho que é a 33ª melhor cidade para viver, de acordo com alguns rankings aí, que coloca ela entre as 30, entre as 40 melhores cidades para se viver. A gente está falando da principal cidade, economicamente falando, do Brasil. Então, não faz sentido uma cidade tão rica, uma cidade tão ampla, uma cidade que não tem, pelo menos, um serviço eficiente ali, para evitar, né, que qualquer ventania ou qualquer chuva mais forte faça com que agora, inclusive um dado mais recente, é o de que 400 mil pessoas estão ainda sem energia, de acordo com a própria concessionária de energia, que foi divulgada num relatório agora há pouco, no começo da tarde. Então, ainda é muita gente. A gente está falando de quase 500 mil de pessoas sem energia elétrica. E aí eu vou te pedir, por favor, para colocar o que o Nunes faz, porque ele vai ali no centro de controle fazer aquela pirulinha bonitinha, e aí ele diz, olha o discurso do Nunes lá no centro de controle. Por favor, Samar. Vamos lá, tá na tela, galera. Estamos aqui na central de monitoramento da prefeitura, com o comitê de crise. Agora são, olha aqui, ó, 22 horas e 28 minutos. Aqui, todos os locais que a gente está monitorando. Aqui a lista de locais, explica, Modonese, secretário Modonese. Temos 42 prioridades hoje na cidade, a Enel não dá retorno para a gente de quando desliga a luz nesses lugares. A equipe está lá, né? A equipe está lá. Tá vendo, pessoal? Isso aí, a árvore está caída, depende da Enel desligar a energia para remover a árvore, a equipe da prefeitura está lá e a Enel não aparece para fazer o serviço. Vamos ver semáforo. Aí, botando a culpa nos caras mesmo. Aqui está o Emilton, presidente da CT. Vem cá, Emilton, explica aqui rapidinho. Temos 175 semáforos apagados nesse momento, em função da falta de energia, falta da Enel no local lá para restabelecer. Então a prefeitura está lá, ó. Aqui, por exemplo, ó, Avenida Interlagos com Nações Unidas. Está lá a CT, tá vendo o CT? E o semáforo desligado, porque não é o problema do semáforo, é a Enel que não liga a energia do semáforo. Então, monitorando, é isso que está acontecendo. Mais uma vez a Enel dando transtorno para a cidade de São Paulo. Lembrando, essa empresa é concessão, regulação e fiscalização do governo federal, que eu já pedi a rescisão desse contrato desde o ano passado, não aconteceu nada, é o governo federal omisso e deixando a Enel aqui na cidade de São Paulo, causando todo esse problema para nós. Estamos aqui monitorando 24 horas, acompanhando aqui da central de monitoramento Smart Sampa, indo para a rua e lutando pela cidade de São Paulo. Infelizmente, o governo federal omisso com essa empresa Enel, que é péssima, causando esse transtorno para São Paulo. Galera. Pô, nem parecem os privatistas de ontem, né, Sophie? Falando hoje, né, cara? Que engraçado, né, cara? Não é, menino, porque quando a gente ouve esse discurso, a gente diz, mas peraí, qual lado do Ricardo Nunes? Quem é que ele estava apoiando? Porque ele está sendo apoiado por Bolsonaro, por exemplo, e Bolsonaro estava na linha do privatizar tudo, inclusive a Petrobras.
sabe? A gente passou por esse processo e é um processo extremamente violento, que foi dito durante todo esse processo, durante toda essa gestão. Mas só que em São Paulo também ele é apoiado por quem? Por Tarcísio, que quer privatizar, inclusive, o ensino público. Até escola o Tarcísio quer privatizar. Então, né, o discurso do Nunes, ele não convence. Mas aí o Boulos responde ao Nunes. Eu vou te pedir, o Boulos tem 2 momentos da entrevista dele, eu deixei o primeiro também, porque é um momento humano da entrevista, mas no segundo momento também ele vai explicar por que o Ricardo Nunes está tentando cobrar agora a própria Enel, né? Porque, sendo que o Tarcísio é bolsonarista, o presidente da Enel também, assim como ele também é um bolsonarista. Mas peraí, você não é amigo do cara? Liga para ele, vamos conversar com ele. É mais ou menos essa linha que o Boulos chama o Nunes para o debate. Vamos lá, tá na tela, galera. Esse aqui foi... Esse é o quarto das crianças. O dano foi um pouco menor. E só para contextualizar, viu, Salmazo, o Boulos, né, ele foi para a casa das pessoas ali, ele foi ver a destruição em loco, né, ele não ficou no gabinete, nem ficou trancado num escritório bonitinho com ar-condicionado, vendo como é que estava o efeito catastrófico em São Paulo, tá? Vamos lá, cara. Imagina, né? Quarto de criança. Levar para casa de parente, onde tinha freezer e tal. Quantos e quantos pequenos comerciantes de São Paulo não perderam tudo? Quantas e quantas pessoas que precisam de remédio mantido refrigerado na geladeira não estão passando sufoco nesse momento? Nós estamos falando da maior cidade do Brasil. Gente, hoje, aqui em São Paulo, tem mais gente sem luz do que na Flórida, onde passou um furacão. Então não venha botar a culpa só na natureza. É descaso, é irresponsabilidade de um prefeito que teve a oportunidade e não fez. O compromisso que eu assumo com a população de São Paulo é que comigo vai ser diferente, porque eu vou trabalhar nos 4 anos, não só na véspera de eleição. Tem um projeto de lei que foi enviado no ano passado, no meio desse cenário parecido, pelo Baleia Rossi, enfim, em que eles pedem para as prefeituras poderem ter mais poder de intervenção em contratos de concessão. O senhor concorda com esse projeto? Ajudaria? Levaria para frente? O problema todo é que nós temos um prefeito que é omisso. Esse é o problema que nós temos. A questão é o seguinte: o presidente da agência reguladora, para a gente colocar os pingos nos is, porque o prefeito o Ricardo Nunes espalhou muita fake news esses dias, querendo jogar na conta do governo federal. É agora. Aliás, para ele sempre é assim, né? Nunca a culpa é dele. É impressionante como sempre tem outros responsáveis. E ele disse que era o governo federal que não quer romper a concessão com a Enel. Gente, vamos lá. Quem analisa e pode romper as concessões é a ANEEL, a Agência Reguladora Nacional. Vocês sabem quem é o presidente da ANEEL? Cidadão chamado Sandoval, indicado pelo Jair Bolsonaro. Que o Lula não pode tirar porque ele tem mandato fixo. Era igual o Campos Neto no Banco Central. O governo federal já pediu 2 vezes, em abril e agora novamente anteontem, a meu pedido para o ministro Alexandre Silveira, enviou ofícios oficiais que estão públicos pedindo para reavaliação da concessão com a Enel. O Ricardo Nunes não é amigo do Bolsonaro? O Tarcísio não é amigo do Bolsonaro? Então, em vez de ficar esbravejando e fazendo mimimi, vai lá, convençam o cara que o Bolsonaro... Debate, primeiro, né? Então, tá aí, papo reto. Olha, o atual prefeito faltou no primeiro debate, espero que ele não fuja desse, mas eu, até por respeito aqui à nossa situação, a situação que as pessoas estão vivendo aqui, eu não vou falar de temas mais da campanha eleitoral, preferi centrar essa nossa conversa aqui no drama que as pessoas estão vivendo. Tá aí, surra de Boulos, hein, galera? Surra de Boulos pra cima deles. Coisa boa, hein, meu? Uma surra gostosa da gente ver, né? Porque é importante a gente lembrar justamente dessa história, né? É muito fácil pro Nunes agora chegar e dizer, olha, porque a culpa é do governo federal, que não fiscaliza, e aí eu vou dizer, pessoalmente, que sim. O governo federal tem uma meia-culpa. A gente tem aí o ministro de Minas e Energias conversando e organizando justamente porque a gente passou aí, não só com o Bolsonaro também, a gente precisa lembrar que o desmonte é um desmonte um pouco mais antigo, né? A gente teve também 2 anos de Michel Temer e também, né, mesmo durante o governo Dilma, algumas estruturas não estavam bem alinhadas. A gente tem aí justamente o quê? A gente teve uma privatização, que foi uma privatização que começou lá na década de 90,
que desmontou a Eletropaulo, e essa Eletropaulo ela foi, né, fatiada em 4 pedaços, e aí você vai perguntar, Salmazo, tá, mas qual era o governo na época que venderam, né, a Eletropaulo Pai lá? do Covas. Fernando Henrique Cardoso. Primeiramente foi Fernando Henrique Cardoso lá, Sim. né, no final de 90, e aí depois a gente teve quem? Quem é que privatizava tudo naquela época? O PSDB, o MDB, aquela galera que adorava isso. A gente tinha em São Paulo quem? O Mário Covas, que foi justamente quem fez esse processo estrutural de desmembrar e depois, né, de que tentar vender a Eletropaulo, e sim, foi assim que começou, e o Covas também, o Mário Covas também era do PSDB. A gente começa com essa galera fazendo esse processo de desmonte por vários fatores que a gente já sabe, até os motivos, a gente tem aí, que todo mundo lembra muito do problema aí com o governo do PT, da corrupção do PT, mas muita gente se esquece do mensalão, da máfia dos vampiros e máfias mais antigas, inclusive, que trazem essas privatizações como pontos centrais para a corrupção à época. E a gente teve, posteriormente, o quê? A gente teve o governo federal, já com o governo Lula, tentando fazer um processo de estatalização, de organizar a casa, de regulamentar as empresas que conseguiram, né, fazer esse processo de licitação, que é uma luta até hoje, porque, de fato, não é fácil você vender uma empresa, você abrir o capital, e aí, muitas vezes, para você recuperar isso, mantendo a economia estável, é aquele processo que muita gente vai dizer que o governo do PT, o governo de Lula, está fazendo o quê? Uma restauração da ditadura no país, e por aí vai, né? São questões muito mais delicadas e profundas que a gente precisa entender. E, no caso, agora, o Nunes é uma daquelas pessoas que participou disso direto ou indiretamente, porque ele está no grupo que participou de tudo isso, inclusive agora apoiado por Bolsonaro, que é o cara que mantém a gestão da Enel lá. Então, não tem muito o que ser feito nesta relação. O governo federal, no máximo, pode sim pedir, né, aumentar a fiscalização junto com o seu ministro de Minas e Energias, que é o que já está sendo feito, porque tem ali um plano de atuação dessas gestões. Ponto. Dito isso, a gente tem um Boulos ali dizendo, olha, mas o Nunes, a culpa é dele sim, porque primeiro, para começar, os ventos foram de 100 quilômetros, de 110 quilômetros no máximo, então assim, a gente tem aqui, não foi uma ventania de um furacão como de 180 quilômetros, como é o caso do Milton nos Estados Unidos. Então, se uma árvore cai e acaba com uma região ali, acaba com os fios de energia naquela região, é porque faltou a prefeitura, que hoje demora mais de 30 dias para sequer visitar aquela região depois de uma denúncia de moradores e mais 7, 8 meses para podar uma árvore. Salmazo, a gente sabe que a gente não pode fazer a poda da árvore, né? Porque tem todo um processo ali, maquinários que a gente não tem, inclusive questão de segurança. Mas vamos lá, você tem uma árvore na frente da sua casa, você espera quase um ano para a prefeitura retirar essa árvore, a primeira chuva que acontece, a árvore cai. E aí a culpa vai ser de quem? A culpa vai ser da árvore que estava velha e você já tinha avisado ou da prefeitura? E é isso que o Boulos fala, e é isso que o pessoal de São Paulo, aproveitar as vésperas da eleição, precisa se atentar. E sim, apesar de ter sido uma maior ventania desde 1995 em São Paulo, a gente tem um outro fator aí, que de fato é o furacão Nunes, que é a responsabilidade do Nunes, que é a má gestão também do Nunes, né? E como a culpa é dele, como a gente começou falando, ele bota o que quer, né? Verdade, cara. A gente sabe bem qual espectro político, né, que tem tem fundado na sua ideologia essa ideia do entreguismo, né, cara? De pegar e entregar pros outros, pro capital estrangeiro. E, tipo assim, sinceramente, eu acho que quando eles entregam entre eles as coisas, eu acho que eles ainda assumem que estão entregando meio que pra um capital estrangeiro, porque eu acho que eles acham que são mais do que nós, né? Eles são mais do que todo mundo, então para eles, né? Enfim, essas ideias de privatização, elas dão errado no mundo inteiro, né, galera? A gente sabe bem como funciona, ainda mais de serviços fundamentais, mas para encerrar esse corte aqui, eu me permiti aqui puxar um videozinho aqui, Dai, você me permite? Claro, fica à vontade. Vou colocar ele aqui, é de uma senadora mexicana reagindo, tá em espanhol aqui o vídeo, vamos ver se tem tradução aqui, mas escutem, é interessante ver uma senadora mexicana falando com essa galera de lá, olha só, no México também tem esses entreguistas, olha só como essa senadora lidou com eles. Pues en esta fiebre privatizadora nada va a quedar sin entregar. Se salieron con la suya los panistas y hasta las licencias entraron. A pagar por petróleo, señores. A pagar con lo que sea. Y por eso me recuerda a Saramago. Y nomás les digo el final de sus palabras. Ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia. Pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo,
vayan y privaticen a la puta madre que les parió. Y eso sería mucho mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya. Esta patria no les pertenece, porque no se la merecen. Y no me vengan aquí a persinarse. ¡Qué insultos en esta tribuna! ¡Insultos! Patadas, puñaladas, lo que le están dando a México. No tienen vergüenza. Nossa senhora, que espanco, hein, Dai? Senadora mexicana mandando ver em cima dos... potente. Mandando ver em cima dos privatizadores mexicanos. Tá aí, quem sabe falta um pouquinho disso aí na Lesp, hein? Vamos saber. Bem, esse foi o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Estive aqui com Daiane J. Oliveira. Samazo. Oi. Rapidinho, só vou dizer uma coisa, é que ela citou o Saramago. Gente, depois pesquisem o discurso da privatização de tudo do Saramago, porque vale muito a pena, pra gente continuar fazendo esse discurso que nem ela fez aí, viu? Só isso, Samazo, desculpa. Fechou. Tá aí, com essa dica encerramos. Esse foi mais um Plantão do Meteoro.